Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite ricamente o coração de cada um que está aqui presente e daqueles que estão participando via internet, que possamos estar juntos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, que dia maravilhoso, não é mesmo? Que dia lindo, que dia abençoado. Eu preciso de uma ajuda. Agora ficou bom. Que dia abençoado na presença do Senhor, ganhando novos irmãos, né? Cadê o Paulo Henrique? Trabalhando. Ah, então está dispensado. Lurdinha, né? E graças a Deus, tantos irmãos, tantas pessoas, tantas almas que estão sendo tocadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que estão buscando fazer parte do reino dele, porque estão sabendo que não tem ninguém brincando, não tem ninguém aqui nesta congregação, não tem ninguém falando mentiras, não tem ninguém se colocando como mentiroso, ou falso profeta, ou falso mestre. Ainda que tenha irmãos que detesta quando vem um presbítero aqui na frente para uma mensagem. Hoje nós vamos falar do caminho para o céu. E tem gente que está indo para o caminho do inferno. Isso é doloroso. E a igreja está vendo isso. Cuidado, igreja. Com falsos ensinos, pessoas de falsa aparência. O apóstolo Pedro disse que ia acontecer isso no nosso meio. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículos 1 e 2. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Não se deixe enganar. Falsos membros, falsos irmãos, iam surgir no nosso meio. A palavra de Deus nos adiantou isso. Nós que aqui estamos, nós não queremos nada mais do que a verdade. E a verdade nem sempre coaduna com o coração de todos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, o único e verdadeiro Senhor da nossa vida. Santíssimo, Santíssimo, Santíssimo é o Senhor, nosso Pai, nosso Redentor. O Senhor que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Tenha misericórdia da igreja do Senhor. Abençoe nossa congregação. Continua, Pai, nos iluminando, iluminando o presbitério do Senhor. Porque nós não queremos ser falsos. Por isso, Senhor, nós imploramos ao Senhor sabedoria, orientação, desejo do Senhor para com todos nós. Em nome de Jesus Cristo, entregamos ao Senhor a direção desta mensagem, para que possamos sempre estar lembrados desse caminho, o caminho santo
que o Senhor colocou para nós. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Esta passagem que o irmão Igor leu para nós é muito boa, porque reforça para nós e nos ajuda a entender que essa expressão caminho, perseverar no caminho, perseverar no caminho, caminho. Essa palavra é por onde nós andamos indo para algum lugar, não é mesmo? Caminho. Segundo Samuel, capítulo 22. Segunda carta de Samuel, capítulo 22. Do versículos 29 até o 33, é só que eu vou ler. Esse texto aqui de 2 Samuel 22 é um salmo de Davi. E eu vou ler só essa parte aqui. Versículo 29. Olha o que ele diz. Davi, salmodiando ao nosso Deus, ele diz: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me das trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Esse é o homem segundo o coração de Deus. O Jesus, no capítulo 7 de João, capítulo 7, João capítulo 7, versículo 33. 33 até o 36. Diz assim o Senhor: Disse-lhe Jesus: Eu estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Jesus aqui está apontando para a liderança do judaísmo, mestre da lei, chefe dos profetas, escribas e fariseus. Ele está apontando para eles e diz: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. E o 35 ele disse: os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim e não me encontrarão, e vocês não podem ir para onde eu estarei? Esses eram os cegos, estavam à frente da palavra de Deus, mas eram chamados de cegos. Jesus quem os chamou de cegos, Jesus os chamou de hipócritas,
Porque não importa conhecer a palavra de Deus e ainda assim ser hipócrita. Não importa. O apóstolo Paulo, ele fala para nós sobre o caminho. E eu gosto muito de ouvir o apóstolo Paulo dizer isto. Atos capítulo 9, versículo 2. Atos capítulo 9, versículo 2. Vamos começar no versículo 1, Atos 9, 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, capital da Síria, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, nós somos do caminho. Ele diz no capítulo 19 de Atos, capítulo 19, versículo 9. Versículo 8 primeiro. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Depois, no versículo 23, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, porque a pregação do apóstolo estava indo de encontro ao sistema religioso daquela época e não deu certo. Capítulo 22, Atos capítulo 22, versículo 4. O apóstolo Paulo fala: eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Ainda no capítulo 24, versículo 14. Confesso-te, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. E ele coloca como caminho também o sistema dado por Deus para o judaísmo, que não foi aceito pelos judeus. Eles apenas fantasiavam. Poucos seguiam o caminho daquela época. E o versículo 22, ele diz o seguinte: então Félix, o governador lá da Palestina nessa época, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Ô irmãos, desde Mateus 16, 21, desde que o apóstolo Pedro confessou que Jesus é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que o Senhor Jesus começou a explicar aos discípulos sobre a necessidade de ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Após a transfiguração,
de Jesus. E a transfiguração, eu sempre gosto de falar lá de Mateus 17, né? Mas eu quero falar hoje aqui a transfiguração descrita por Lucas. Lucas capítulo 9. Porque tem alguma coisa ali que o Mateus não colocou lá. Lucas 9, 28. Lucas capítulo 9, versículo 28, foi assim a descrição de Lucas para a transfiguração de Jesus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eu gosto disso. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando, subitamente viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles iam se retirando, o Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aprendemos aqui que nós vamos reconhecer uns aos outros lá no céu. Todos. Isso é muito bom. Versículo 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Mas dessa nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido, ouçam-no. E tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Mas o apóstolo Pedro depois contou, né? O apóstolo Pedro depois fala para nós. Quando ele escreve a 2ª carta dele, né? Ele fala para nós. Então, irmãos, a 2ª carta, capítulo 1, versículo 16, né? E até o 18, ele descreve isso que eles viram lá. Naquela época eles não falaram nada, mas depois ele escreveu, e nós sabemos disso até hoje, né? Novamente, Jesus previne os discípulos sobre o que acontecerá a ele. Ele fala no versículo 44, o Filho do Homem será traído. O Filho do Homem será traído. E Lucas 9:51 diz que Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele manifestou no semblante dele, no semblante de Jesus, aquele propósito intrépido, o intrépido propósito, decidido, com toda a força do seu corpo, tudo do seu coração, seu entusiasmo, ele partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Manifestou isso no semblante dele, né? E ali ia se cumprir com ele o que a seu respeito estava escrito nos profetas, na lei, nos profetas e nos salmos. Ele falou isso depois com aqueles 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, né? Ele fala isso para eles. Então, em Lucas 24, versículos 4 e 9, os anjos, em figura de homem, fizeram as mulheres se lembrarem do que havia acontecido. Isso é importante, irmãos, observar isso.
que a manifestação dos anjos foi para as mulheres. 24, de 4 a 9. É a importância que a mulher tem na palavra de Deus. É muito importante a presença da mulher em todo o planejamento de Deus. Ela não é menor, ela não é diferente em capacidade. Não é. Então, esses anjos, na figura humana, fizeram as mulheres se lembrarem do que Jesus havia dito. E em Lucas 24, 45, o próprio Senhor Jesus, já ressuscitado, lembra aos homens. Está vendo? Os anjos lembraram às mulheres o que Jesus havia dito. Agora Jesus está lembrando aos discípulos o que ele havia dito. E disse-lhes, Lucas 24, 44 a 48, disse-lhes: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que pudessem compreender as Escrituras nesse ponto. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Irmão, Jesus com 12 anos, ele já sabia o que era para fazer. Com 12 anos, ele tinha conhecimento. Ele responde para Maria e para o José, quando o encontraram lá no templo em Jerusalém, no meio dos mestres da lei, né? Ele fala para eles: será que vocês não sabiam que me cumpria estar na casa do meu pai? Vocês esqueceram? Né? Esqueceram é por minha conta, não, a Bíblia não está falando isso não. Né? Mas a gente pode pensar, né? Então, Jesus nunca se eximiu, nunca se desobrigou para o cumprimento da sua missão de Salvador da humanidade. Ele tinha plena consciência do que era necessário acontecer com ele. Jesus foi perseverante, perseverar no caminho. Jesus perseverou para o cumprimento do que era preciso fazer. Ele perseverou. Ele sabia que ia sofrer, mas ele ficou firme. Ele sabia que ia ser difícil, mas ele se entregou. Estava completando o tempo em que ele devia voltar ao céu. Ele tinha consciência disso. Então Jesus caminha resolutamente em direção ao sacrifício de si mesmo. Pegar o caminho de volta. Mateus capítulo 20, versículo 17 e 19, novamente Jesus fala aos discípulos o que acontecerá a ele em Jerusalém. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos, em particular, e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue a quem? Ao chefe do sacerdote, mestres da lei, homens que tinham a obrigação de conhecê-lo, sabê-lo e divulgá-lo. Mas eles o condenaram. Eles o condenarão à morte e no terceiro e entregarão aos gentios para zombarem dele, o açoitem, o crucifiquem e no terceiro dia ele ressuscitará. Dá esperança para os discípulos. É a nossa esperança hoje.
Já Jesus, tendo pleno e decidido, tanto pelo seu sacrifício em nosso favor, quanto que os discípulos também não se decepcionassem com o que fosse acontecer a ele. Mas está escrito, todos vocês me abandonarão, e não foi diferente. Não é? Mas ele falou assim, o Pai está comigo. Não é? A explicação é para entendermos que, para isto, ele veio se autossacrificar, se entregar, por causa de um povo escolhido, por causa de um povo chamado, um povo que persevera no caminho. É para isso que ele veio. Mesmo Jesus sabendo de tudo e estando preparado, mas na hora da entrega, ele vai ao Pai e ora. Recomenda aos discípulos que façam o mesmo. Orem, para que vocês não caiam em tentação. Eu vou ali orar, vocês ficam aqui orando. A recomendação dos discípulos de Jesus Cristo é pela oração. A perseverança no caminho é pela oração. Lucas 22, 40 a 42, chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. E se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É isso, irmãos. Ele veio nos dar exemplo de entrega, perseverança no caminho. Ele fez primeiro tudo para nós seguirmos os passos dele. Eu gosto muito daquela parte lá de Mateus, quando ele fala, ele dá aquele exemplo de oração. Então, ele faz aquela oração ao Pai que está no céu, né? Santificado seja o nome dele. E tem um determinado momento lá que ele fala, livra-nos de todos os males. Nesse caminho, nós precisamos de pedir a Deus para livrar-nos de todos os males. Exemplo que ele deixou para nós. Livrar-nos de todos os males. Irmãos, é notável que desde o início do ministério de Jesus, que ele fala apontando para um terrível instrumento de tortura, que todos ali daquela região sabiam qual era a dificuldade desse instrumento de tortura, chamado cruz. Todos ali conheciam o que era uma cruz, todos ali sabiam que era um cortejo de crucificação, todos conheciam. E ele está falando, não é? Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A cruz é o compromisso de Jesus. Os discípulos são exortados a fazer a mesma coisa, tomar diariamente a sua cruz e seguir os passos dele. Cruz, irmãos, é compromisso com o Pai. É difícil? É. É complicado? É. É sofrido? É. É ruim? Não. Não é. Porque abre-nos a porta de entrada ao céu. Lucas 18, 31 e 34 tem uma frase assim. O significado dessas palavras lhe estavam oculto e eles não sabiam o que estava dizendo. Por isso que teve aquele determinado momento em que Jesus abriu o entendimento deles para eles entenderem as Escrituras, porque antes estava vedado a eles. Como para nós também, o conhecimento da palavra de Deus é progressivo, não é mesmo? Ninguém sabe a palavra de Deus de uma vez só.
nós aprendemos em cada dia da nossa vida quando nós estamos intimamente ligados, fortalecendo o nosso coração com essa palavra de Deus. Isso aqui fortalece o nosso coração. Aquilo que o Tiago falou no capítulo 5, versículo 8, lá que nós vimos na aula de crescimento. Enquanto nós aguardamos pela volta de Jesus, fortaleça o coração. É o que o Tiago falou. E fortalecer o coração não é detestar irmãos, não é fazer pouco caso de irmão nenhum, é amar uns aos outros como Jesus nos ama. Se tem irmão que não gosta do presbitério, vai embora. Está fazendo o que aqui? Não é? Vai embora. O que Jesus está falando para nós, ele falou, Mateus registra, que logo após o Pedro ter confessado que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, em Mateus 16, foi que Jesus começou a revelar o que aconteceria a ele. E no versículo 23, repreendeu severamente ao Pedro, que o Pedro falou, Senhor, isso não vai te acontecer não. Mas o Pedro não sabia o que estava falando naquela hora, não é? Jerusalém, Mateus 23, 37, Jesus fala, Jerusalém que mata e apedreja aos que te foram enviados, mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Jesus estava perseverando a caminho desse lugar que mata profeta. Jerusalém é um lugar que gosta de matar profeta. Irmãos, Jesus é o profeta de Deuteronômio 15, 18. Deuteronômio 18, versículo 15. Lá, Deuteronômio 18, 15, diz assim, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. É Jesus. Eu tinha 1 hora para falar. Ah, não. Está quase chegando. Aí, Deuteronômio, Moisés escreve no versículo 18, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. É o que Jesus fez. Ele é o profeta. Ele está caminhando para Jerusalém, onde ele será morto, porque não se espera que um profeta seja morto fora de Jerusalém. Não se espera isso. Jesus foi reconhecido, irmãos, ser esse profeta de Deuteronômio, ele foi reconhecido pelo povo. Em João capítulo 6, versículo 14, está escrito, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. No contexto seguinte, em João 7,40, está reafirmado pelo povo que certamente esse homem é o profeta anunciado por Moisés. E eu tenho pensado na igreja, irmãos, eu tenho pensado em nós. E cada vez mais eu vejo que a igreja precisa se agarrar mais às palavras de Deus. Não é brincadeira não, irmãos. Fazer da oração um meio de vida. Mesmo sem saber orar, o apóstolo Paulo falou isso, que nós não sabemos orar, mas Deus atende nossa oração. Mas ele falou, que as nossas orações são transformadas, e levadas diante do trono de Deus. Glória a Deus por isso, não é? Nós temos confiança e através da oração é que nós vamos perseverar nesse caminho para Jerusalém.
Nós estamos indo para Jerusalém, irmãos. Nós estamos indo. Eu trouxe essas lembranças aqui hoje, de Jesus Cristo, para fechar isso aqui, porque nós precisamos ter a mesma perseverança de Jesus diante das dificuldades que estão pré-anunciadas. Irmãos, prestem atenção o que o apóstolo Paulo recomendou para o Timóteo. Presta atenção. O apóstolo Paulo, em segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele diz o seguinte: escuta só. Saiba disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão dias terríveis. Está escrito. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigo de Deus, têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Ô Timóteo, afasta dessa turma. Está escrito. Afasta dessa turma. São coisas horríveis, profetizadas para os últimos dias. Sim, estão acontecendo em nossos dias. A igreja não pode se eximir de não esquecer da frase mais importante que a nossa perseverança no caminho precisa. João 13,15, Jesus diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. E em João 13,15, o que ele estava acabando de fazer? Lavando o pé daqueles caras lá, pé sujo, caminhando na poeira. Não tinha asfalto, eles não tinham sapato, eles tinham sandália. Não é? A igreja não pode esquecer do justo juízo de Deus. Romanos 2, 5 e 8. Para fechar, irmãos. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Amém, Jesus? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, busquem glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. O apóstolo alertou também, através de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. O que nós fazemos por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nós precisamos perseverar neste caminho, irmãos, porque é o caminho da Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. É o monte onde está edificado Jerusalém, é o Monte Sião. A Jerusalém celestial,
a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Glória a Deus, irmãos. Vamos persistir na palavra de Deus, orar. Vamos ser esse povo que segue as pegadas de Jesus de verdade. Sem fantasias, sem formalismos. O que está na Bíblia nós fazemos, o que não está na Bíblia nós não fazemos. Somos perfeitos? Não. Carecemos da misericórdia de Deus, carecemos da glória de Deus diariamente. E é isso que nos faz ser pessoas de Deus, ser esse povo que caminha para Jerusalém celestial. Temos nossos defeitos? Temos. Mas a misericórdia de Deus se revela toda manhã a nosso favor. Toda manhã. O apóstolo Paulo escreveu para os Efésios que esses dias são maus. Vocês lembram? Esses dias são maus. Mas ele também falou o que nós temos que fazer para nos livrarmos dos dias maus. Vocês lembram? A couraça da justiça. É essa aqui. A palavra de Deus é a couraça da justiça. E a justiça é a de Deus, não é a nossa. Que Deus nos abençoe, nos perdoe e nos ilumine. Amém e amém. Se tiver algum dos irmãos que queiram alguma oração, o presbitério vai estar reunido aqui na frente e vocês poderão vir, nós vamos orar por vocês.